Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Arte de Viver, eu sou o Paulo Lima. Estamos fazendo uma interpretação, uma leitura aqui, trocando com vocês algumas percepções, alguns sentimentos em relação aos milagres de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar basicamente do milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim, segundo consta nos relatos bíblicos, é uma cidade ou um vilarejo, porque ele é muito pequeno, que fica mais ou menos a 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E por que esta referência ela é importante? Porque dias antes, Jesus estava em Cafarnaum, quando fez, inclusive, o próprio milagre da cura do servo do centurião. Então, Jesus estava lá, realizou esta cura à distância, né, conforme consta nos relatos bíblicos, e ele recebe a notícia, recebe a informação de que este filho da viúva lá de Naim, da cidade de Naim, havia falecido. E Jesus imediatamente se dirige a esta cidade. Para chegar a esta cidade de Naim, Jesus teve que caminhar mais de 50 quilômetros. A cidade de Naim, ela fica 200 metros acima do nível do mar, e a cidade de Cafarnaum, ao contrário, fica a 180 metros abaixo do nível do mar. Essa referência é importante por quê? Porque uma vez que já havia ocorrido o falecimento, Jesus tinha um limite de tempo para poder chegar nesta outra cidade. Então ele teve que se deslocar de Cafarnaum, caminhando naturalmente, e naquela época também naturalmente não havia estradas pavimentadas, era tudo absolutamente rústico, e Jesus teve que caminhar até lá. Deve ter caminhado 14, 15, 20 horas para poder chegar nesse local. Dada a situação e, aparentemente, uma caminhada de subida íngreme, porque uma cidade estava a 180 metros abaixo do nível do mar e outra 200 acima, quer dizer, teve um deslocamento bastante grande. E Jesus, ao chegar nessa cidade, ele constata, de fato, o rapaz havia morrido, já estava no esquife, e o enterro, os rituais de enterro estavam já nas suas partes finais. Então eles já estavam conduzindo este esquife para o local onde ele deveria ser enterrado. E Jesus, com a sua autoridade, ele se aproxima do local, se aproxima deste féretro e coloca a mão sobre o esquife, independente dos conceitos que eles tinham e preconceitos, porque tem uma ritualística de impureza, enfim, Jesus sobrepõe a isso e põe a mão sobre o caixão. E ele determina: jovem, eu te mando, levanta-te. E, passados alguns minutos, o jovem levanta. O relato bíblico diz que aquele que havia estado morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Veja como nós temos aqui uma situação que é bastante importante, né? Tem uma série de peculiaridades. Aparentemente é um milagre comum, né? Como se fosse possível dizer isso nessa relação de Jesus Cristo. Mas quantas vezes, né, nos altos e baixos da nossa vida, nós nos colocamos numa condição de desespero, sem saber muito o que nós devemos ou o que nós podemos fazer para mudar aquele cenário. Às vezes a gente resolve compartilhar com amigos, mas simplesmente num movimento de reclamação, num movimento de tristeza, num movimento de se posicionar de uma maneira, o mundo é cruel, as coisas, colocando a culpa em todas as situações que acontecem.
Jesus saiu de um ponto a outro, se deslocou de uma distância muito grande para poder ressuscitar aquele jovem. Porque era importante ressuscitar aquele jovem. A mulher já era viúva, e as viúvas sofriam todos os tipos de admoestações naquela época. Além disso, ela perderia o filho. Aparentemente, não consta nada contrário, mas aparentemente era filho único. E ela provavelmente não teria como se sustentar. Olha isso, olha o drama que essa pessoa poderia ter, né, do ponto de vista existencial, caso ela perdesse o filho. E quantas vezes nessas situações que nós passamos, a gente deixa de acreditar. A gente não clama pela presença de Jesus Cristo. E prefere muitas vezes ficar neste universo de reclamações, aceitando as coisas como elas se apresentam, sem buscar a orientação divina, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a orientação de Jesus Cristo. Não importa, você que está assistindo, qual é o seu segmento religioso. Já disse isso no vídeo anterior. Não importa se você acredita que Jesus é o Messias ou Jesus não é o Messias. Isso não importa. O que importa neste momento é que você tem um canal de comunicação direto com Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele diz isso durante várias passagens. Eu sou, eu sou. É quase como se Jesus estivesse querendo nos alertar sobre o princípio fundamental da essência humana. O princípio fundamental da essência humana é a compreensão, a conexão com este eu sou. Se você reconhecer que há um ser interno dentro de você, o mundo externo será completamente modificado. Jesus vai até este jovem, ressuscita o jovem. E Lucas relata de uma maneira muito clara, em 7:11, né, capítulo 7, versículo 11 mais ou menos, ali aproximadamente, eu vou deixar o relato para vocês, de uma maneira muito clara porque ele usa a autoridade de maneira objetiva. Jesus é muito objetivo nas suas composições. Ele não se perde em lamúrias, ele não se perde em lamentações, ele não se perde numa ritualística tosca, muitas vezes, de vários movimentos ou de vários instrumentos. Por quê? Porque ele sabe, eu sou a ressurreição e a vida. E ele só nos passa esse recado, veja que fundamental isso, porque ele simplesmente com uma ação, provavelmente a chegada dele já mobilizou o retorno deste ser ao corpo. E Jesus, amorosamente, conduziu aquela vida de novo e entregou o filho à mãe dele. Ao entregar o filho àquela viúva, Jesus estava restaurando a vida desta viúva. Não só a vida do filho, mas a vida da viúva. E automaticamente ele restaurou a vida naquela comunidade. Veja que é um elo, é uma série de ações obtidas a partir de aparentemente um único milagre. Ele mobilizou toda uma comunidade, mudou a vida de toda uma comunidade, porque aqueles que viram o milagre compreenderam que Jesus era a presença de Deus na terra. Assim como eu sou a presença de Deus na terra, assim como você é a presença de Deus na terra. O poder de Deus flui através daqueles que acreditam. E todos nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus Cristo fez e muito mais. Não estou blasfemando, ele mesmo disse isso. Se você crer, você é capaz de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Se tiveres a fé de um grão de mostarda, então é suficiente para mover uma montanha. O que falta? O que falta para mim, o que falta para você muitas vezes, em meio a toda esta confusão em que nós vivemos? Fé. Crer
Saber que eu sou a ressurreição e a vida. Saber que a luz de Deus habita o nosso coração. Saber que você pode realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Por que chorar? Por que reclamar? E nós nos esquecemos da alegria de Jesus Cristo muitas vezes. Nos colocamos numa condição de pedintes, de sofredores. Por que sofres? Se você tem Jesus Cristo como a referência de que há um poder que pode mudar a sua vida. E este poder está dentro de você. Há um poder que pode transformar a sua vida. Que justificativa que você dará ao descobrir que você pode mudar a sua vida e a vida de todos aqueles que estão à sua volta. A vida de sua comunidade. Qual é? Não há esta possibilidade? Ver um filho morrer, no caso desta viúva, é uma tragédia. E hoje nós sabemos isso, enfrentamos um momento muito difícil. Quantos de nós que não tivemos situações desta doença que chegou e que muitas vezes levou os nossos mais queridos? E aí nós nos posicionamos do ponto de vista de reclamação. Não compreendemos a dimensão do Espírito de Deus agindo sobre nós. Espero que, de alguma maneira, fique claro. Jesus ele vem e restaura não só a dor física, mas também a dor espiritual, a dor emocional. Ele restaura toda uma comunidade com a sua ação, com a sua iniciativa. O que você acha de convidar Jesus a participar da sua vida? Lembre-se, esse canal não é católico, não é evangélico, não tem nenhuma fixação por nenhum tipo de segmento religioso. Mas é impossível a qualquer ser que analise, que leia os relatos e vá estudar um pouco, é impossível não reconhecer a divindade deste Jesus Cristo. E aí, às vezes, eu fico pensando, eu fico refletindo, como que nós levamos e conduzimos a nossa vida por caminhos tão difíceis, porque nós criamos isso dentro da nossa vida. E por que, ao invés de criar os malefícios, a gente não cria os benefícios? No momento mais difícil que você tiver, Jesus vai te procurar. Na maior dor, Jesus está com você. Saiba que Jesus apenas fez os milagres para testificar a presença de Deus na terra. E ele não precisava de nenhuma ritualística bombástica, nem fogos de artifício, nada. A sua presença era suficiente. Assim como a sua presença poderosa, eu sou, é suficiente para mudar a sua vida. É suficiente para que você faça o seu hoje melhor do que ontem e o seu amanhã melhor do que hoje. Mas reconheça que você tem a presença eu sou vivendo dentro de você. Esta é a paz, esta é a luz. E Jesus, imagino, se ele pudesse nos dizer nos nossos momentos de mais aflição, de maior aflição, provavelmente ele nos diria: não chore, é desnecessário, porque eu sou a presença de Deus em ação no plano da terra. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o caminho para ir até Deus. Eu sou é o caminho para ir até Deus. Reconheça isto. Faça as suas reflexões e espero que de alguma maneira possa tocar a tua essência e o teu coração. Desejo paz, desejo harmonia, peço ao Cristo Jesus que cubra o nosso planeta Terra com o seu amor, com a sua luz, com a sua presença de cura,
até o dia em que nós finalmente possamos compreender que somos deuses, como Ele mesmo nos disse, como Ele mesmo nos trouxe. E que eu tenha, em algum momento da minha existência, assim que eu desejo mesmo a você, a fé do tamanho de uma mostarda. Porque já será o suficiente para mobilizar o mundo. Todas as pessoas que estão à nossa volta. Se essa mensagem tocou o seu coração, já me sinto realizado. Agradeço a sua presença por aqui e que a luz do Cristo habite o seu coração todos os dias de sua vida. Convide Jesus. Convide Jesus para cear com você. Convide Jesus para viver em sua casa, em seu lar. Para que Ele possa entrar e afastar tudo aquilo que nós julgamos como mal. E esta luz possa fazer parte do seu cotidiano, da sua vida. Agradeço a sua presença por aqui e até o nosso próximo encontro.